Avelino Pereira, bem-vindo ao Aveiro TV. Obrigado por esta entrevista. Vamos hoje falar um pouco sobre o teu percurso de vida. Nasceste em Severas, no Severense de Gema. Foste para o Brasil, iniciaste uma atividade comercial intensa. Também és escritor, és formador. Bom, vamos tentar perceber, antes de irmos aos livros e aos últimos empreendimentos que tens feito nos últimos tempos, vamos começar por conhecer a tua história. Bom, é assim, bem antes disso, antes de mais, obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz e contente de estar aqui para falar de mim, falar de projetos e também daquilo que a gente vai falar daqui a pouquinho, por isso eu acho que vai ser bem importante e curioso para quem nos seguir aquilo que a gente vai ter nos próximos minutos. Então, eu sou natural de Silva Escura, Severo de Voga. Iniciei o meu percurso bem breve escolar na Escola da Remolha, em Silva Escura, depois Escola Preparatória Severo de Voga, Escola Secundária Severo de Voga, Colégio da Albergaria, Universidade de Lusíada, onde a partir daí iniciei de alguma forma o meu percurso profissional através de estágios e algumas experiências que tive inclusivamente no Banco Comercial Português, na área de leasing, na altura que tive uma oportunidade também nessa área. Depois parti para outras situações, onde parti na situação de ser empreendedor, onde adquiri um salão de cabeleireiros na cidade do Porto, um salão bem antigo, onde remodelei, requalifiquei e passei a ser um empreendedor na área da beleza e ao mesmo tempo era formador também para cabeleireiras na altura, dentro da minha área que é a gestão de empresas. A partir daí começaram outras situações, outros, digamos que imprevistos, digamos assim, porque não estava programado. Conheci a minha atual esposa, a partir daí que é brasileira, a partir daí fui visitar o Brasil, onde já tinha estado no Rio de Janeiro e São Paulo, e fui a Recife, que ela é natural de lá, e a partir daí, pronto, começamos os nossos contactos e onde veio a dar em casamento. Então, por isso é que vieste a falar da questão. Desculpa, apaixonaste pela tua esposa e também pelo Brasil, porque por lá ficaste alguns anos. Ponto, já é chegar aí, justamente. Então, isso aconteceu tudo bastante rápido, digamos assim. No percurso, no espaço de um ano, eu, desde a conhecer até ao casamento, foi o que demorou, mais ou menos um ano. Nós, de início, tínhamos um projeto, a ideia de começar a morar em Portugal, mas por algumas circunstâncias acabamos por decidir o contrário. Eu também tinha alguma vontade e curiosidade, não apenas em estar no Brasil como turista, mas também conhecer a vivência do brasileiro, porque tinha uma certa vontade e desejo de saber essa realidade e ter essa experiência. Onde, então, em 2002 se deu essa viragem, deixei de morar em Portugal, fui morar para Recife, e onde comecei por ter uma continuidade da atividade que eu tinha aqui, ou seja, abri um salão de cabeleireiro lá, e foram os primeiros anos da minha atividade. A partir daí passei a ter a curiosidade de entrar no mundo dos cosméticos, na área profissional, cosméticos profissionais capilares, onde iniciei em 2007, 2008. Pronto, e a partir daí fui desenvolvendo essa área, criando o meu próprio negócio, onde tinha um escritório no centro de Recife e vários colaboradores e vários salões, centenas, até milhares de salões, milhares de clientes. E isso ao mesmo tempo... Representavas marcas profissionais de cosméticos. Exatamente. Uma marca inicialmente de São Paulo e a outra que veio a ser mais tarde do Rio de Janeiro. Entretanto, isso levava-me a viajar pelo Brasil, onde aproveitei a oportunidade também para conhecer mais aquele imenso e belo país. E dentro, principalmente da minha área profissional, participando em feiras, em congressos, em diversas atividades, onde mais tarde, e com o desenrolar das situações, começamos, eu e em conjunto com a minha família, começamos a ver a possibilidade de regressar, que sempre foi essa a minha vontade. Eu nunca imaginei ficar lá
quase 20 anos, foram 18 anos. E a partir daí, pronto, começamos a ver essa possibilidade, começamos a preparar as coisas, quer lá, quer aqui. No entanto, quando eu vim, ainda deixei lá o escritório aberto e tentava gerir o negócio à distância, dentro do possível, mas com a precipitação da pandemia, onde nós já temos decidido, veio a pandemia e vieram uma série de situações, nós já tínhamos tudo encaminhado, mas algumas coisas não vieram a ocorrer por conta da pandemia, conforme tínhamos previsto, mas a decisão final de voltar estava tomada e foi concretizada em 2020. Muito Foi, bem. melhor dizendo, foi final de 2019, mas viemos final de 2019, mais propriamente no final de novembro. Pronto, e a partir daí viemos e reiniciamos a vida aqui, Isto foi fácil tendo já para, ido a Recife o ano passado, em setembro. foi fácil para os teus filhos? Tens filhos ainda com uma idade, né? Sim, eles hoje Aos 15 anos. estão com 13 e 15 anos, cada um Foi deles. fácil para eles virem para cá? Fácil nunca é, evidente. A gente veio numa altura que era inverno e lá era alto verão. Então, principalmente nessa questão da mudança de clima, já foi uma diferença substancial. Foi diferença grande ao nível do ensino, entrar numa nova escola, numa nova cultura, numa nova realidade. Mas, felizmente, eu procurei, e nós aqui, dar-lhe o máximo de apoio, e eles conseguiram, aos pouquinhos, superar essas diferenças e essas dificuldades, tendo conseguido adaptar-se, eu acho que razoavelmente bem, e até tendo notas na escola bastante razoáveis e até positivas, bastante boas. Muito bem. A aventura comercial, pelo menos nos cosméticos, para já está encerrada no Brasil, estás cá de vez. É, exatamente. Estou cá de vez, ainda tenho algumas ligações lá, algumas empresas fornecedoras e até clientes, mas o meu foco hoje, obviamente, é que a minha presença é aqui, obriga-me a estar muito mais concentrado aqui e, digamos que praticamente a 100%. Entretanto, desenvolveste algumas atividades. Vamos falar de uma mais, enfim, uma mais prazerosa. Estamos a falar da sueca. És Sem um dúvida, jogador há muitos e muitos anos de sueca. Gostas disso, vives mesmo isso. bastante, Entretanto, resolveste um dia escrever um livro, Sueca para quatro jogos, que foi lançado em 2019. correto? Como é que de repente te lembras em escrever um livro para ajudar outros jogadores de sueca? Bom, essa é uma situação que eu gosto bastante de falar, uma vez que, como falaste muito bem, a sueca é algo que me diz muito e que eu tenho uma grande satisfação em jogar e em poder colaborar e até discutir e compartilhar ideias relativamente a este tema e a este assunto. Ao contrário do que parece, não foi um projeto que surgiu do nada ou de um momento para o outro. Ele já vinha a ser elaborado há mais de 10 anos atrás, antes do lançamento, obviamente, onde teve várias paragens, avanços, alguns recuos, algumas dúvidas quanto à forma como iria ser construído, os temas a abordar. Então eu fui pesquisando, quer ao nível de literatura, que eu verifiquei que não havia nada, então parti para o campo e fui vendo em vários lugares, quer em Portugal, quer no estrangeiro, no Brasil, principalmente, no Rio de Janeiro, em clubes, associações portuguesas onde se jogava sueca e cá em Portugal os pontos e as regiões onde as pessoas gostam mais de sueca. Então viajava para lá, observava, conversava com as pessoas e principalmente também na questão da organização dos torneios, porque os grandes torneios estão geralmente onde estão grandes jogadores e grandes equipas e isso fez-me também trazer mais motivação e vontade além de avançar para a questão do livro, porque, não, como eu já disse, não havia nada de literatura relativamente a essa área. Eu estava, estou, continuo sedento por aprender e desenvolver, porque eu acho que a gente nunca se deve dar por satisfeito com os conhecimentos e com a aquisição de uma certa bagagem que tem até hoje. Então, quero sempre desenvolver e pensei então, por que não ser eu a avançar com essa ideia, com este projeto, dando um ar ao jogo um pouco diferente daquele que era conotado O livro antes. é para que tipo de jogadores? É para os iniciantes, para quem não sabe, ou para aqueles Uma boa que já pergunta. jogam há muito tempo? É para todo o tipo de jogadores. Então, sueca para quatro jogos significa também sueca para todos.
desde o iniciante ao jogador mais experiente. Quem adquirir e ler o livro com certa atenção vai realmente verificar que vai ter os elementos básicos do jogo e vai chegar a um nível já bem avançado para jogadores bem experientes, onde conseguem analisar um jogo, analisar uma mão, confrontar e discutir dúvidas e discutir certos assuntos com outros jogadores com bastante experiência. Então, ele é feito e realizado dessa forma, desde o primórdio das cartas ao início da sueca, passando e agora culminando na era digital. Então, várias situações que vem um percurso, por isso é que o livro também demorou mais tempo a concluir do que aquilo que eu tinha imaginado inicialmente, porque realmente abarca um conjunto de temas e com uma longitude bastante grande, desde os primórdios até à era digital, à atualidade. Aline, deixa-me perguntar-te, há jogos que, dependendo da região onde se encontram, vão tendo algumas alterações. Lembro de alguns jogos que se jogam no Algarve de uma forma e no Norte há pequenas alterações. A sueca não, a sueca mantém um padrão. Ou podemos encontrar diferenças no jogo da sueca? Boa questão. Há diferenças regionais bastante acentuadas até, que é um capítulo que vem no livro também. Há diferenças regionais. Então, por exemplo, a título de um ou dois exemplos, no Algarve, no geral, não é permitido qualquer tipo de sinal na mesa. Da mesma forma, tu colocas uma carta, a primeira carta, vais colocar até a 10ª carta da mesma maneira. Em Braga, por exemplo, mais na área da cidade de Braga, quem fizer 30 pontos, o par que fizer 30 pontos, perde 3 jogos. E na generalidade do país, no restante do país, praticamente, quem fizer 30 pontos só perde um jogo, livre ao jogo. Então daí já dá para ter uma noção, uma ideia de várias diferenças que acontecem e até ao nível de sinais. Quando se mas o joga sueca com sinais... O sinal não faz parte do jogo. O sinal é uma convenção que se foi criando e que se foi arrastando, mas não existe nada oficial que diga que os sinais pertencem às regras. Não. Exatamente. Mas é uma espécie de... Enfim, o português é assim mesmo, o português gosta de, por vezes, imitar umas coisas, portanto é uma espécie de truques que convencionam entre dois jogadores e acabam por fazer sinais. Não pertence ao jogo. Agora, realmente, a questão dos 30 pontos, realmente, convencionamos no Norte, que até 29... Não só no Norte, no geral do país, tirando a Baixa da Banheira, que é o local que eu conheço onde também há este tipo de situação, no restante do país, eu viajo em torneios de norte a sul, por muitas cidades, muitas regiões em todo o país. Só não fui ainda participar num torneio até agora no Algarve, mas desde Trás-os-Montes ao Alentejo já participei em torneios. E no Brasil, por exemplo? No Brasil, na comunidade onde eu estava e também no Rio de Janeiro, usavam sinais. Essa questão de não usar sinais é um bocado polémica, causa polémica, e até principalmente em torneios essa polémica é muito evidente. A minha posição de sinais, eu não vejo a nível pessoal problemas em usar os sinais, desde que sejam sinais compreendidos pelos 4 jogadores da mesa. Se forem sinais apenas combinados entre 2 parceiros, eu já não vejo isso com tanta lealdade, com tanta ética. Quando se diz que a sueca foi criada por 4 musos e 4 surdos. Exatamente. É um facto, é isso que se diz, é um ditado e realmente confirma-se. Não se pode falar na mesa, mas muitas vezes há certos sinais que é quase falar. Então, isso, se me pudessem escolher a opção de escolher entre jogar sueca com sinais ou sem sinais, eu iria preferir jogar sueca sem sinais. É mais intuitivo, é mais lógico, tens de procurar outro tipo de raciocínio, outro tipo de situação, onde tu vais tentar chegar a um entendimento do teu jogo com o parceiro, mas também ao mesmo tempo ver o que é que os adversários querem fazer com determinada jogada. E isso muitas vezes no sinal é muito simplificado, a gente vê muito mais fácil, os adversários também veem, mas sem o sinal leva-te a um raciocínio diferente.
a um raciocínio mais elaborado, Se nos mais dermos bem aprofundado. se nos dermos bem com o parceiro, facilmente também percebemos o que é que ele tem, não é? Se nos dermos bem com Fica ele, mais fácil, fica mais só fácil. pelo Muitas olhar já se vezes consegue. o entendimento com o parceiro, até sem grandes sinais, é de uma importância muito grande. Por isso é que eu vejo sempre a sueca, nunca não pode ser vista, na minha maneira de ver, ao nível individual, tem que ser sempre ao nível coletivo. O Vamos alargar parceiro, para mais. o entendimento com ele é fundamental para a obtenção dos melhores resultados. Vamos alargar para mais um país, porque não foi só no Brasil e em Portugal que o livro saiu, também tiveste noutros países, ou pelo menos mais um país, na comunidade imigrante. Como é que correu isso? É assim, estive na Argentina, que foi em Buenos Aires, Na exatamente, comunidade portuguesa. na comunidade portuguesa de Os Grande Buenos argentinos não Aires. sabem o que é sueco ou sabem, ou jogam também? Quem? Os argentinos sabem o que é Os sueco. argentinos, no geral, eu não te posso dizer. Eu posso dizer que um ou outro pode saber, mas através dos portugueses. Porque A eu estava sueca, inserido dentro da comunidade portuguesa com pessoas mais idosas e os descendentes já, e até os descendentes também já começaram a jogar, até fizeram lá um torneio quando foi no lançamento do livro, que eu achei bastante interessante e pertinente, até podia ser replicado em outras comunidades, principalmente no estrangeiro, que era um torneio onde era de gerações. Ou seja, um parceiro só poderia jogar com outro parceiro, mas que não fosse da mesma geração. Ou com filho, ou com neto, neta, e foste lá ou muito com bem recebido genro. na Argentina. Como? E foste lá muito bem recebido na Argentina. Sem dúvida. Foi um carinho e uma amizade muito grande. Eu senti-me como se já conhecesse aquela gente, aquelas pessoas, já há bastante tempo. E foi uma recepção realmente quase que digna de uma autoridade, de uma personalidade pública. E por isso deixou-me muito feliz. Desde a chegada no aeroporto até aos últimos instantes que a gente veio embora, foi uma recepção e uma amizade sem precedentes. Lindo, deixa-me contar. Aliás, ali foi o local onde eu me senti ainda mais valorizado de todos que eu já fui até hoje. Deixa-me perguntar-te, a sueca, isto vem um pouco derivado desta última questão. A sueca foi inventada por portugueses ou não? As indicações que a gente vem no livro, vem uma parte histórica também relativamente ao início da sueca, e há referências que já na época dos descobrimentos, as embarcações portuguesas, nessas embarcações já havia pessoas a jogar sueca. Então tudo leva a crer que realmente o início e os primórdios da sueca sejam feitos e tenham sido realizados em Portugal por portugueses. Hoje em dia a sueca está muito mais divulgada, obviamente. Os portugueses estão em todos os cantos do mundo, todas as partes do mundo, todos os continentes, e também levam as suas raízes. Por isso eu digo sempre que a sueca é um traço inequívoco da cultura portuguesa e que leva a que Portugal seja conhecido em mais lugares, por mais pontos, e num aspecto que as pessoas, começando a jogar a sueca, vão apaixonar-se e vão gostar muito do jogo. Muito bem. Aline, corrija-me se for mentira o que eu estou a dizer, mas um jogador sueco, ou um bom jogador, ou um médio jogador sueco, tem que obviamente conhecer as regras, as cartas, e também tem que ter alguma destreza mental para perceber as cartas que saíram, as cartas que estão dentro ainda, e também tem que perceber o que é que o adversário tem ou o parceiro tem para poder construir jogadas. Ora, isto consegue-se, obviamente, aprendendo as regras e jogando muito. Quando se fala em jogar muito, fala-se em jogar muitos jogos, centenas, milhares de jogos. Uma pessoa ao teu nível que joga sueca já há mais de 30 anos, se calhar, seguramente, sem dúvida, ainda se consegue aprender mais, ainda se consegue aprender outro tipo de jogadas. Ainda te surpreendes por vezes quando vais jogar com pessoas, de vez em quando ainda vês jogadas que não conhecias ou que dizes, ok, vou ter que estudar isto, que isto é novo. Sim, é uma boa questão. Tal como eu disse há pouco, na minha visão, eu procuro sempre melhorar, sempre progredir, mesmo atingindo um certo nível, o que para mim não é relevante a questão do nível, porque eu não gosto de me autoavaliar, isso compete muito mais aos outros. Eu procuro sempre então essa evolução e muitas vezes quando eu vejo um jogador que já demonstra uma certa qualidade, um certo nível, de um certo calibre, eu procuro observá-lo e sim, admito que há certas jogadas
que foram muito bem pensadas, muito bem racionadas, mas dentro sempre daquela lógica do que pode ser feito na sueca e no entendimento entre os parceiros. Porque há jogadores que jogam muito apenas com a sua mão, com o seu jogo. E muitas vezes abstraem-se ou não dão tanta importância ao jogo do parceiro. E isso leva a que a sua evolução seja mais lenta e não consiga atingir esse par resultados tão bons. Mas a ideia de uma evolução constante, e eu hoje continuo a perguntar-me como é que eu ainda consigo evoluir e progredir mais, e há certas disciplinas dentro do mundo geral da psicologia, por exemplo, que nos levam a entender melhor ou a procurar saber o que é que vai na cabeça do jogador adversário para ele jogar de determinada forma, o que é que ele pensou, ou seja, tentar pôr-se no lugar dos adversários, principalmente, ou até do parceiro, de forma a entender o tipo de jogada que ele quer e a gente tentar neutralizar essa jogada. Um dos raciocínios que é muito válido e muito importante, que eu já comecei a estudar, é o raciocínio abstrato. Ou seja, tu não teres nada palpável à tua frente, mas criar cenários, criar situações de se acontecer esta situação, vai acontecer isso, mas se não acontecer, como é que eu me vou prevenir para atingir É um pouco como joga, determinada jogada com o melhor resultado? é um pouco como joga um jogo de xadrez, por exemplo. Antecipa Muito bem, jogadas muito bem, muito para bem, ver, muito bem. Ou seja, para ver quando soluções. tu jogas sueca, não deves só estar a pensar naquela jogada que tu vais fazer de imediato. Se tu puderes projetar duas, três jogadas à frente, é o ideal, porque Muito tu bem. consegues prever isso que vai acontecer. Diz-me uma coisa, há uma frase típica, eu também já joguei milhares de jogos de sueca, e há uma frase típica que as pessoas costumam dizer, bem, elas hoje estiverem a dar, corre bem, se não estiverem a dar, não há nada a fazer. Ora, isto estar a dar, as cartas são baralhadas, são partidas, à partida, se falarmos que são 4 pessoas de honra a jogarem, não há os chamados macetes. O que é isto delas estarem a dar ou não estarem a dar? Há mesmo aqui enfim, alguma força cósmica que faz com que um jogador tenha azar ou sorte? Eu não vou por aí. É uma coisa que acontece muito e acontece principalmente nos jogadores que são menos humildes e que acham que são os melhores e que os outros não jogam tão bem e querem dar sempre a desculpa de que elas não estão a dar e que eles não estão com sorte, os adversários é que estão com sorte, por isso é que estão a jogar. A minha filosofia de jogo não é por aí, até porque eu sou um jogador na mesa que não gosto não tenho o hábito de estar sempre a choramingar, a reclamar por as cartas virem mais ou menos. Elas, à partida, não havendo os macetes, como tu disseste, se bem que os macetes é sempre um pau dois bicos, depende também muito como vai ser a partir da carta, as cartas e como é que o adversário vai dar, se vai dar por cima ou por baixo, como é que é distribuído, como é que o baralho está distribuído lá dentro. Mas tirando essa questão que eu não valorizo, que eu acho que a sueca deve ser vista principalmente no jogo a jogar, não na forma como as cartas vão chegar à mão. Então essas cartas chegam de uma maneira aleatória, ao acaso, se bem que há dias e em qualquer atividade, e a gente pode analisar nas nossas funções, nas nossas profissões, que as coisas correm melhor e as coisas correm menos bem. Há dias que temos a ideia que temos muito jogo, muitos trunfos, muitos ases, muitas figuras, e há outros dias que isso não acontece. Isso realmente é um facto. Mas, na tendência geral, ao longo do tempo, principalmente os melhores pares acabam por levar a melhor, obter os melhores resultados. Mas isso realmente é uma questão que está sempre em cima da mesa e as pessoas gostam muito de reclamar, então ficam maravilhadas com essas situações. Muito bem, vamos avançar. Entretanto, com a atividade do livro surge um investimento teu, que é o vinho. Sim, Explica sim, como é muito que bem. esse projeto iniciou. Pronto, já agora, olha aqui a garrafa, tem aqui a garrafa. Muito bem. É o vinho verde, de É um seleção. vinho verde e não é por acaso se é vinho verde. Às vezes as pessoas perguntam porquê é que não foi vinho maduro ou vinho do Douro ou vinho de outra região. Então, a ideia do vinho é o seguinte, a ideia principal não é apenas trazer mais um vinho para o mercado, é o conceito inovador de exclusividade que está por trás. É juntar a tradição da sueca
que é portuguesa, de origem portuguesa, como a gente viu há poucos minutos, com outra exclusividade que é o vinho verde. Então, o vinho verde é português, só há em Portugal. Então, tu juntas a sueca e juntas o vinho verde num único produto. Até porque na parte comercial, quando vou simplesmente um vinho, eu vou apresentar um vinho como um produto que as pessoas podem adquirir, não para servir ao copo, mas principalmente para dar de presente, para levar recordação para a sua terra. Ou seja, como é um produto exclusivo e especial, que não está à venda nos supermercados, à venda no comércio em geral, apenas em lugares comerciais específicos, como garrafeiras, como associações onde se joga sueca, lugares específicos que levam a que as pessoas que gostam de sueca, mas acima de tudo de algum produto novo, também tenham vontade, mas também não deixando o caso de jogar a sueca, vamos ver o vinho da sueca. Também acho que encaixa muito bem. Então foi uma ideia que eu tive. Tem um rótulo e um contra-rótulo bem apelativo, bem personalizado, e eu até convido as pessoas para que quando adquirirem a garrafa, analisem bem o rótulo, que está inspirado, o rótulo principal está inspirado na capa do livro. E o contra-rótulo... As pessoas podem adquirir esse vinho. Se podem no adquirir Facebook, por mim exemplo, e alguns pontos comerciais que estão onde o vinho está disponível, mas podem se dirigir diretamente a mim, que eu ainda consigo fazer um valor especial. Muito bem. Neste momento, ainda mantens a atividade penso que é de formação na área cosmética, é também uma das tuas áreas. Sim, na minha área de gestão, sim. Sempre que escolas cabeleireiros querem uma formação na área administrativa, na área de gestão, na área comercial também, porque dentro do salão também existe a área comercial, é um aspecto que eu gosto sempre de realçar. Então, podem me convidar e a gente faz um acordo e eu vou dar essa formação. Geralmente são workshops de um dia, de 8 horas. Muito bem. E o que é que está previsto no futuro, pelo menos no âmbito da sueca? Há uma versão número 2 do livro? Vai haver outros produtos? É assim, eu para já o que eu pretendo é desenvolver e massificar e dar a conhecer cada vez mais, quer o livro, onde já agora vou adiantar, vamos estar presentes na Feira do Livro de Belém, em Lisboa, no Palácio de Belém. Vou estar lá numa ação de autógrafos no dia 1 de setembro e também na Feira do Livro do Porto. Então vamos dar a conhecer cada vez mais o livro, porque eu acho que a partir dessa altura que o livro seja muito mais conhecido, muito mais envolvido, muito mais requisitado, aí sim as condições para criar uma outra versão, uma outra edição, para uma outra abordagem com outras novidades que aparecem sempre, é muito mais pertinente do que hoje em dia não optar por os envolver mais e dar a conhecer mais. Na questão do vinho, já que ele está a ser tão bem aceito, eu quero levá-lo a cada vez mais pontos comerciais, a que as pessoas apreciem cada vez mais o vinho, já que é um vinho pensado, um vinho de adega pensado principalmente para o jogador de sueca. Tem um nível de álcool mais baixo, são 3 castas, tem um grau de acidez muito mais moderado e, além da questão da imagem do rótulo que eu tinha dito atrás, o conteúdo em si também leva a que as pessoas venham chegar à conclusão que realmente é uma boa pinga e cai muito bem nas temperaturas altas, no verão principalmente, já que ele deve ser servido bem fresquinho, como vocês sabem, vinho verde deve ser servido fresco, mas este aqui em particular, servido bem fresco, vocês vão saborear e ver os aromas que realmente este vinho, estas castas oferecem. Mas para Além o ver depois disto, dos jogos, suponho. como? Para o ver depois dos jogos. Porque Ou durante. Se for em jogar quantidade moderada, pode ser durante. Pode ser durante, desde que não exagere, porque ele tem um grau de 10,5, então quantidades moderadas dá para sobrevviar, porque acima de tudo a sueca tem que ser entendida como um divertimento, um prazer, e se tu aliares o jogo da sueca, estar em convívio com os teus amigos e ainda estás a tomar um copinho em quantidades moderadas, eu acho que junta-se o útil ao agradável. Adelino Pereira, obrigado por ter estado no Haver TV. Vamos certamente falar mais vezes no futuro. Parabéns pelo teu percurso de vida. Foi um gosto.